E nós já estamos vivendo o período eleitoral e desde a última sexta-feira, candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador podem realizar propaganda para promover as propostas. Mas entre internet e espaços físicos, quais são as regras para abordar o eleitorado? Pois é, para nos responder essa pergunta, eu converso agora com a assessora técnica dos desembargadores eleitorais no Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Já está aqui dividindo tela comigo a Marília Medeiros Piantá. Oi, Marília, muito bom te receber aqui no Poder RS. Começa falando pra gente, né? Nós temos visto muito mais propaganda no ambiente digital, quer dizer, na internet, Instagram, WhatsApp, do que propriamente nas ruas, como a gente via muito tempo atrás. Mas quero que você fale da legislação a respeito disso, né? Tem que ter muito cuidado no ambiente digital também, né? Bem-vinda. Muito obrigada, Bruna. Obrigada pelo espaço. Sempre é muito importante para a gente poder falar um pouquinho do nosso eleitoral para o telespectador, para o eleitor. Eu não estou ouvindo só a minha voz, não sei se vocês estão me ouvindo. Estamos te ouvindo sim, pode continuar. Ah, tá bom. Então, acho que eu vou começar de novo, porque ele está gravado, está sendo gravado, né, para transmissão, né? Isso, está sendo gravado. Então, vamos começar do início agora. Bom, então, muito obrigada, Bruna, pelo espaço do Poder RS, para poder falar um pouquinho do nossa propaganda eleitoral. Desde o dia 16 de agosto, então, já está sendo permitida a propaganda eleitoral nos meios de comunicação na internet e as propagandas de rua. Eu sou da época, Bruna, Bruna até é o nome da minha filha também, Bruna, que a gente começava o início da propaganda em julho e a cidade amanhecia rodeada de cartazes, de panfletos, de placa em poste, Hoje, praticamente, a propaganda de rua está quase que totalmente vedada. Só se pode utilizar adesivo plástico numa metragem de meio metro quadrado. Então, assim, não pode mais placa em nenhum bem público, na residência só nas janelas. Então, está bem limitado. E os adesivos em carros, que pode ser utilizado na parte traseira, total para-brisa, ocupando todo o para-brisa da região traseira, e micro perfurado também, e nas laterais até meio metro quadrado também a publicidade. Ressaltando que não se pode, então, usar aqueles veículos que se dizia os plonado, né? Fazia plotagem de veículos, não pode. E a internet, então, ela hoje que é o grande meio de comunicação utilizado para a propaganda eleitoral. E nesse tópico, eu gostaria de primeiro fazer uma dica em relação às enquetes. As enquetes, como todo mundo sabe, aquela coleta de preferência do eleitor sem muitos critérios objetivos, dados específicos, né? As enquetes, elas estão proibidas desde o dia 16 de agosto. Também no mesmo dia que começou a propaganda eleitoral, as enquetes foram proibidas. E aí, o que eu quero ressaltar, principalmente para o eleitor? E receber alguma enquete e compartilhar como se fosse pesquisa, ele pode estar sujeito a uma multa de R$ 53.205 a R$ 106.410. O eleitor mesmo, Marília, só ressaltando, quer dizer, um eleitor que repassar ou fizer uma enquete ali via WhatsApp pode estar sujeito a uma multa de um pouquinho mais de R$ 53 mil, é isso? Exatamente. Se ele compartilhar essa enquete como se pesquisa fosse. Então, qual a dica que a gente dá, né? O primeiro momento que constatar, receber alguma enquete, algum levantamento de dados, é verificar se há uma pesquisa registrada, é o número do registro. Porque o TSE, que faz, um sistema, o PSQL, toda pesquisa, hoje, que já está permitida desde o dia 1º de janeiro,
desde o dia 1º de janeiro já poderia ser feita pesquisa, né, eleitoral. Claro que a gente, agora que é o período mesmo da propaganda eleitoral, mas as pesquisas estão permitidas desde o dia 1º de janeiro. Mas toda e qualquer pesquisa tem que ser registrada no site do TSE, tá? Para poder... E tem uma série de requisitos para a sua divulgação. Então, é muito, muito sério isso, né? E como as enquetes, se eu divulgo como se fosse pesquisa, ela pode, e há uma previsão na resolução, ela pode estar sujeita, então, ao mesmo regramento da pesquisa eleitoral divulgada sem registro. Que também a pesquisa divulgada sem registro, ela também incide nessa multa. Então, esse é o primeiro lembrete, que eu acho que é o mais sério, em função do valor que é bem substancial, né? Inviabiliza até uma empresa, né? Imagina um eleitor. Outro detalhe também, em relação à internet, a questão do impulsionamento de conteúdo, né? A propaganda na internet, a regra geral é ela ser gratuita. A única espécie de propaganda paga, como se diz, é o impulsionamento de conteúdo ou a priorização de busca. Esses ambos mecanismos podem ser utilizados pelos partidos, coligações, candidatos, federações, mas não pode ser utilizado pela pessoa natural, pelo eleitor. Então, a regra que prevalece na internet, ele é a livre manifestação do pensamento do eleitor. É claro que ele pode se manifestar, pode criticar, faz parte da liberdade de expressão, faz liberdade de manifestação. Mas a priorização paga e o impulsionamento de conteúdo, ele não pode fazer. Tá? Então, também aí fica sujeito, caso faça, a uma multa de 5 a 30 mil reais. Então, também é um outro detalhe importante. Ainda, Marília, dentro dessa parte da internet, né? Tem muito a questão dos influencers também, fazendo os chamados posts pagos. O que a legislação diz a respeito disso? O influencer pode fazer, não pode fazer? Como é que também vocês vão conseguir, de fato, cuidar isso, né? Para que esse regramento, seja ele qual for, seja cumprido? Certo. Isso é uma novidade bem importante a tua pergunta, Bruna. Essa é uma novidade para essa eleição. É um regramento que está na resolução TSE de 23.610, mas ela veio com a atualização agora para 2024, no artigo 28, parágrafo 6º, é a possibilidade dos influenciadores manifestarem-se a sua preferência política, desde que espontânea e sem remuneração, e sem impulsionamento e sem estar em massa. Então, esses são os requisitos, né? O influenciador pode, sim, se manifestar, mas essa manifestação tem de ser espontânea. Eu não posso ser pago para isso. Não pode haver a monetização disso, não pode haver a remuneração disso. Então, esse é o regramento que está em vigor. Claro, sempre pensando que é possível, de uma certa forma, em outros meios, haver até o abuso de poder econômico, ou se verificar que houve alguma remuneração. Exato, né? porque acredito que seja mais fácil saber se o post é pago, digamos ali, né? Publicidade paga, ok, tem como saber. Mas se de fato essa pessoa recebeu para fazer uma publicação, ainda que ela não impulsione, que não tenha o selo de que foi paga, é muito complicado, nesse caso, fazer uma fiscalização, né, Marília? Bruna, e até também, já aproveitando em relação aos eventos de arrecadação de recursos, eu não sei se tu te lembra teve um caso bem emblemático em relação a uma live que o Caetano Veloso ia fazer em 2020. Era para arrecadar recursos para a campanha da Manuela Dávila. Eu não sei se tu te lembra desse caso. Bom, ele foi discutido, né, no judiciário e se acabou... havia uma discussão, é showmício ou é evento de arrecadação? Então, por fim, foi decidido de que realmente era um evento de arrecadação, e também essa novidade que veio para 2024, que em eventos de arrecadação de recursos
pode também haver o show, a manifestação dos próprios artistas em relação àquela determinada candidatura. E sempre lembrando, né, é questão de bom senso, é questão da gente ver assim, até que ponto isso está sendo feito de uma forma realmente de acordo com a lei, né? Mas está permitido, inclusive nesses eventos, é permitido a manifestação dos candidatos. É um regramento que está na resolução de 2024. Está na lei, né? E saindo um pouco da parte da internet, indo para aquela publicidade mais tradicional, né, Marília? Feita nas ruas ali, com a distribuição do panfleto, colocação de faixa, de banner. Eu lembro que há muito tempo atrás era uma poluição visual, de fato, né? Era muito ruim, quer dizer, chamava atenção até no trânsito, causava ali um transtorno. Não era muito legal de ver, né? Tu acredita que os candidatos entenderam que esse tipo de publicidade já não conecta tanto com o público, estão preferindo ir para a internet, ou a gente ainda vai ver ainda nos próximos dias esse tipo de propaganda nas ruas de forma mais intensa? Sabe, Bruna, que agora quando começou, dia 16 de agosto, a campanha, quando eu saí de carro, já fiquei olhando, né? Se tinha propaganda ou não. A gente tem meio que um cacuete para trabalhar no eleitoral, tantos anos, a gente já fica vendo, assim, o que está acontecendo na rua. Mas, assim, eu vi o que está sendo mais usado. Os indie banners, que também é uma novidade, até um recurso de criatividade que se usou, né, em função de tantas restrições, porque desde 2009 para cá é muita restrição em relação à propaganda. Eu acho que realmente melhorou a questão da poluição visual. Mas algum regramento assim, muito específico, como tem, pode em casa só na janela, fazer a manifestação espontânea do eleitor na sua casa. Quer dizer, não precisava ser tão restrito, essa é a minha opinião. Acho que a gente foi do 80 para o 8, digamos assim. Talvez a gente caminhe para um meio termo no futuro, né? Isso é só uma impressão, assim, pelo que veio acontecendo em termos de jurisprudência. Podia-se tudo e agora não se pode nada. Algumas coisas como, por exemplo, o outdoor, foi um bom entendimento do legislador, o sentido de proibir, porque realmente era uma questão que envolvia muitos recursos, né? A ideia era baratear as campanhas. Mas o que se vê hoje são os in-banners e a regra para in-banners. Mas quantos in-banners eu posso pôr? Isso se vê muito essa questão. Sempre a regra, a tábua para verificar se isso está além do limite legal é a questão do trânsito. Então, eu posso colocar desde que não limite, não dificulte o tráfego de veículos. Essa é a regra básica, né? Então, os in-banners, eu vi pouca coisa também, realmente, in-banners e só, nem panfletos eu vi sendo distribuídos, né? Que pode a distribuição de material gráfico, desde que também conste o CNPJ, ali a tiragem, o contrato, tem umas regrinhas, né, em relação aos panfletos, mas realmente é a questão da internet. Desde 2018, praticamente, a propaganda ela veio para a internet, migrou para a internet por ser também um mecanismo mais democrático, né, que não se despende muitos recursos para fazer, né, uma determinada campanha. Com certeza. Marília, para a gente finalizar, onde é que as pessoas podem encontrar mais informações sobre esse processo eleitoral, sobre o que pode, o que não pode? A gente falou de WhatsApp aqui, até para se resguardar e compartilhar a informação verdadeira, né? Que é o que a gente precisa compartilhar nesse período eleitoral. Tem algum site, alguma coisa que a gente pode passar? Tá, e Bruna, até eu gostaria já de, inicialmente também, divulgar, existe o site para as candidaturas, para o eleitor poder saber quem, afinal de contas, está concorrendo à vaga de vereador, de prefeito e vice-prefeito. Ele poderá só digitar uma pequena busca ali no Google, divulga Candicontas, já vai abrir a página com todas as candidaturas do Brasil. Aí ele seleciona ali, eu quero Rio Grande do Sul, eu quero região sul. Ali vai abrir a região sul, vai aparecer ali Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Pará. Ele vai selecionar ali o Rio Grande do Sul e vai abrir ali, vão ter todos os candidatos
que estão disputando essa eleição. Em relação a denúncias de propaganda irregular, está sendo divulgado, podem ser feitas via Pardal. Ele pode baixar o Pardal, que é um aplicativo, e ali fazer a sua denúncia de propaganda, alguma propaganda irregular, ver um outdoor, ver alguma coisa que chama a atenção, pode ser feita ali a denúncia. E sobre desinformação, que é um grande problema, digamos que é o problema da humanidade, a desinformação, ela permeia todos os ramos do conhecimento, e não poderia ser diferente no eleitoral. Então, em relação à desinformação, nós temos um número direto ao TSE, é o número 1491, é o SOS Voto, tanto para desinformação quanto o uso irregular da inteligência artificial. Faltou falar um pouquinho da inteligência artificial, se tiver um minutinho eu posso falar? Pode falar. A inteligência artificial, ela não foi proibida, ela não foi vedada, porque logo que foi divulgada, logo foi publicada a resolução em relação à propaganda, havia esse comentário, não, foi proibida a inteligência artificial. Ela não foi proibida na propaganda eleitoral. Apenas quem usar esse recurso deverá rotular a propaganda, rotular a imagem dizendo que a propaganda está usando o recurso de inteligência artificial e dizer qual a tecnologia que ele está utilizando. Então, pode, o uso de inteligência artificial, desde que observe esses requisitos. E, claro, as deepfakes estão totalmente proibidas. E, claro, que eu também não posso usar a inteligência artificial para propagar desinformação, que isso, a qualquer pessoa, ela é já proibida. Tá certo. Muito bom. Muito obrigada, Marília, assessora técnica do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Agradeço a tua participação com a gente aqui no Poder RS. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada, Bruna. Muito obrigada pelo espaço. É sempre muito bom para a justiça eleitoral, para a democracia, a gente ter esses espaços para passar um pouquinho de informação aí para os eleitores. Muito obrigada. A gente que agradece.